Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, versículo 33. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor o nosso culto, amém? Para oferecer a Ele as nossas vidas diante do seu altar. Não existe nada, nem ninguém maior do que o nosso Deus. Então faça isso com entendimento. Levante suas mãos, feche os seus olhos e com o seu coração agradecido, comece a bendizer ao Senhor por toda a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso do Senhor aonde quer que eu esteja. Que o Teu nome seja sempre louvado, que o Teu nome seja sempre exaltado, que o Teu nome seja sempre engrandecido. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta noite em oração buscando a Tua presença. Nós levantamos nas nossas mãos a Ti, porque assim como lemos, nós sabemos que pelo Senhor, para o Senhor são todas as coisas. Nós queremos aprender, Pai, a nos entregar a Ti sem reservas, nos entregar a Ti totalmente rendidos diante do Teu altar, deixando de lado todo pensamento que contraria a Tua palavra, deixando de lado todo sentimento que nos afasta de Ti. Nós nos colocamos na Tua presença para oferecer a Ti, Pai, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração,
colocamos diante do Senhor este culto e pedimos que o Teu Espírito já comece a se mover no nosso meio, já comece a se mover para trazer neste lugar cura, renovo, restauração, cura, libertação, renovação de famílias, renovação de mentes, que caia por terra em nome de Jesus toda ação contrária. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que vamos sair daqui diferente de como entramos. Vamos sair daqui mais cheios de Ti, mais cheios do Teu Espírito, mais cheios da Tua Palavra, porque nós sabemos que querendo o Senhor operar, nada e ninguém poderá impedir que o Teu nome seja exaltado do início ao final deste culto, em nome de Jesus. Aleluia! O teu poder, principados caíram, autoridade das trevas vem ao chão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, amamos Jesus, rasga o céu se desce, rasga o céu, destrói as fortalezas, rasga o céu, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não resistirão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, amamos Jesus, rasga os céus se desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão, rasga os céus se desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão, rasga os céus se desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Nessa noite, que a tua glória possa descer sobre nós.
ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que pois eu sei, pois eu sei, pois eu sei que santo é. Só Ele é santo, adore a Ele. Te adoramos, Jesus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser um artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. Invocamos o teu nome aqui, Santo. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. A igreja declara: Deus, derrama, Senhor, porque nós sabemos, Jesus,
sei que santo Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Em teu nome, Jesus. Como é bom o Senhor estar em tua casa. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, a glória brilha e cada dia brilha mais, brilha mais. Declare: só pra te e fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Seja adorado, Deus, seja exaltado, Deus. Vamos todos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois hoje a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, a glória brilha e cada dia brilha mais, brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, a glória brilha e cada dia brilha mais. Só pra te te dar o louvor que é devido. Aqui só pra te adorar e fazer seu
seus olhos nessa noite. Comece a trazer a presença de Deus para este lugar. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. A adoração que Deus quer receber de você nessa noite não é a adoração que você oferece a Ele somente nos cultos de domingo, mas tem uma adoração diária, uma adoração constante. Porque os verdadeiros adoradores, eles fazem da sua vida um ato permanente de adoração. E essa mesma adoração vira um estilo de vida. Então que nessa noite, que a partir de hoje, esse possa ser o nosso estilo de vida. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, independente da circunstância. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, um Deus de maravilha, o Deus do impossível. Olha só quantos motivos nós temos para adorar ao Senhor. Então aí no seu lugar, comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer palavras de amor ao Senhor, palavras de gratidão, palavras de exaltação. Porque nós devemos adorar em qualquer circunstância. Adore na alegria, adore na tristeza, adore na dificuldade. Porque é muito fácil a gente adorar a Deus nos momentos felizes, quando tudo está bem. Mas eu quero ver você adorar na dificuldade. Eu quero ver você adorar quando vem aqueles obstáculos, quando aquilo não sai como esperado. E é aí que nós temos que adorar ao Senhor. Eu não ia compartilhar, mas eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Essa semana, quem me acompanha nas redes sociais viu que clonaram o celular do meu espaço, do meu estabelecimento. E eu fiquei muito mal, porque enquanto os hackers estavam fazendo a festa, mandando mensagem para as clientes, elas fazendo Pix, perdendo dinheiro, eu não podia fazer absolutamente nada. Eu lutei com todas as forças, fiz tudo que eu pude fazer para tentar impedir, para tentar derrubar o hacker, mas eu não estava conseguindo. E eu tinha todos os motivos para não adorar o Senhor. Eu tinha todos os motivos para esquecer disso, porque quando a gente está passando por dificuldades, a gente muitas vezes nem lembra. A gente só lembra quando tudo está bem. Mas não, mas eu continuei adorando ao Senhor. Eu fiquei triste, não vou falar para vocês que eu não fiquei. Fiquei muito mal, mas eu continuei adorando. E com fé que Deus ia fazer o impossível e que eu ia conseguir recuperar esse número. Porque o número não era um problema, mas sim, o problema era o dinheiro que ele estava tirando das clientes. Olha o prejuízo, fazendo a festa. E quando os hackers, eles roubam, clonam o celular das pessoas, eles ficam 7 dias com o seu número, fazendo a festa, e você só consegue depois de 7 dias. E nessa madrugada eu tentei, eu fiz tudo que vocês possam imaginar, mandei e-mail, denunciei, pedi para as clientes denunciar, e não estava conseguindo. E eu fiquei até mais ou menos umas 3 e poucas da manhã, tentando, e nada. E glorificando ao Senhor, e crendo que eu ia conseguir. Eu não sabia como, o que Deus ia fazer, quando Ele ia fazer, como Ele ia fazer, mas eu sabia que Ele ia fazer. E queridos, quando deu 3 e pouca da manhã, eu falei: chega, eu não vou fazer mais nada. E foi uma frase que eu falei para o Senhor, antes de eu deitar. Eu falei: Senhor, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe, me ajuda, pelo amor de Deus. E eu dormi. E às 8 horas da manhã, eu levantei para ir trabalhar. Minha mãe bateu no meu quarto e falou: Anderson, já deu 8 horas, é hora de você trabalhar. E eu estava já atrasado, porque eu dormi tarde. Quando eu ligo o meu celular, eu recebi um e-mail que eu não estava recebendo por conta do hacker, com a senha do PIN do meu WhatsApp. E eu consegui, em menos de 24 horas, recuperar o meu telefone do estúdio do meu estabelecimento. É para glorificar a igreja, é para exaltar o nome do Senhor, porque parece algo tão simples para muitas pessoas.
pessoas, mas para mim é algo de muito valor, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. E eu tive fé que Deus ia fazer. Então algo que ia demorar 7 dias, Deus fez em menos de 24 horas. E Deus é maravilhoso. Por isso adore ao Senhor na dificuldade, adore ao Senhor na luta, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a esse Deus tão maravilhoso ao qual nós servimos. Aleluia. Oh Senhor, nós sabemos que não existe outro Deus além de Ti. Não há outro como Tu. Você pode declarar? Soberano. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega. Tu és Jesus. Oh, só Tu és, Senhor. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Declare. Não há outro como Tu. Soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o nosso El Shaddai, Elohim, Jeová Jireh. Não há outro como Tu. Não há outro, não há outro. Declare. Alfa e Ômega. Tudo pra mim. Alfa e Ômega. Esse é o nosso Deus.
Ele é tudo que nós temos. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és. A igreja declara. És o Alfa e mais uma vez. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesse mesmo espírito, glória a Deus, vamos fazer o nosso decreto de 2025, aleluia. Podem acompanhar ali no painel, glória a Deus. Declaramos, glória a Deus, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos,
nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Tem mais um slide, irmãos. Vamos repetir com fé ali, irmãos. Em 2025 vamos reinar em vida. Mais uma vez. Em 2025 vamos reinar em vida. Pela última vez, irmãos, mais uma vez, com fé. Em 2025 vamos reinar em vida. Aleluia! Pode se assentar. Amém. Boa noite. Eu quero dar as boas-vindas para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez, para quem está que está aqui hoje pela primeira vez. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero pedir para você que ainda não fez seu check-in, que vocês possam fazer lá na nossa página do Facebook, Igreja da Fé Cristã. Aproveitando também, quero pedir para vocês nos seguirem no nosso Facebook e no nosso Instagram, @Igreja da Fé Cristã, onde temos as nossas fotos, os nossos vídeos, das nossas coisas que acontecem aqui na nossa igreja. Temos o nosso canal no YouTube também, então peço que vocês curtem, compartilhem, comentem e ativem o sininho das notificações para vocês serem notificados quando estivermos ao vivo ou quando postarmos alguma coisa, amém? Segunda-feira teremos a nossa reunião de líderes de célula e de pastores às 8 horas. Que você possa estar vindo, pastor e líderes de célula, às 8 horas da noite, amém? Quarta-feira, agora, estaremos voltando com as nossas células. Então, você que ainda não faz parte das nossas células, que vocês possam estar entrando em contato com os nossos pastores e com os nossos líderes. Faça parte das nossas células, que eu sei que vocês vão ser abençoados, amém? Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 7 horas e sextas-feiras às 8 horas. Um bom culto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que linda! Glória a Deus. Diminui um pouquinho para mim aqui no altar. Muito boa noite. A igreja mais linda de Bragança Paulista. Já viu essa? O pai sempre vai dizer que o filho dele é mais bonito que dos outros, não é? Então, não existe igreja mais bonita do que essa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: essa igreja é muito linda. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho aqui, por favor. Aleluia. Eu acho que abaixou aqui um pouquinho. Aleluia. Aumenta só um pouquinho aqui, diminui um pouco, acho que na igreja. Aleluia. Mais um pouquinho. Glória a Deus. Mais um pouquinho. Aleluia. Muito boa noite a todos vocês. Ainda eu acho que está um pouco agressivo para mim.
Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial e também muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a bênção de Deus alcance cada um de vocês, esteja aonde estiver, em nome de Jesus. Eu recebi esta semana uma mensagem de uma família lá de Portugal. Eles nos acompanham lá em Portugal. Que bênção! Fica aqui as nossas considerações aos portugueses. Que Deus abençoe cada um deles e cada irmão querido que pertence a esta grande família de Deus, em qualquer lugar deste planeta, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja bem. Se você não está, vai ficar. Olha para quem está do teu lado e diga: se você não está bem, vai ficar. Aí diga assim para essa pessoa: você vai ser liberto hoje. Sabia que quando vem a tristeza, a angústia, a preocupação, a insegurança, o medo, tudo isso é uma tentação do inimigo para nos esfriar espiritualmente e roubar nossa fé. Mas diga comigo: maior, de novo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga: em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Olha para quem está ao teu lado, diga para ele, é uma palavra profética no ano do reino. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Você sabia que tem muita gente que se sente derrotada, fracassada, frustrada, desiludida. E nós chegamos aqui com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é remédio que cura, é remédio que sara. Quando nós liberamos uma palavra da Bíblia, uma palavra que sai da boca de Deus, e esta palavra tem poder para nos alcançar e mudar nossa realidade. Diga: eu creio. Amém? Fiquei feliz quando eu perguntei para o Marcos: você conhece o decreto? Porque hoje era o dia dele compartilhar com a igreja. Ele disse: eu declaro todos os dias. E você precisa aprender esse princípio. Traga o reino de Deus em 2025, que é o ano do reino, todos os dias para a sua vida. Tem muita coisa que vai mudar, mas para mudar, você tem que fazer a sua parte, e bem feita, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos convidados que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Quero fazer uma oração. Senhor, libera cada pessoa aqui para receber o que o céu tem preparado para elas. Em nome de Jesus, abra os ouvidos, prepara o coração, para que cada um possa receber uma porção especial do teu maná, do pão do céu, da tua revelação nesta noite. Pai, eu não sei a necessidade da tua igreja, mas o Senhor contempla cada um, e eu sei que cada pessoa é visitada pela tua graça e favor nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Diz a palavra: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Mais uma vez, querendo Deus operar. Mais uma vez. Glória a Deus. 2025 é para nós o ano do reino. E é interessante que quando nós falamos para a igreja que 2025 é para nós o ano do reino, muitos irmãos ficam impressionados, porque parece uma obviedade. Só que uma obviedade deixa de ser óbvia quando sai da boca de Deus.
Este ano é um ano que nós vamos ter uma revelação do reino de Deus, como nunca nós tivemos em toda a nossa vida. Por quê? Porque o reino de Deus não é algo que apenas romantizamos, quando compartilhamos, quando pregamos, ensinamos, ministramos. Reino de Deus, somente é reino de Deus, quando você vive, quando você experimenta. É por isso que Tiago 1,22 diz: não seja apenas ouvinte, mas praticante. O nome disso é princípio. Diga comigo, princípio. Existe então um princípio na palavra ensinada para nós pelo apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que diz que nós precisamos viver o reino, e para viver o reino, nós não vamos apenas ouvir, mas vamos praticar. Diga, eu preciso praticar o que a palavra de Deus me ensina. Quanto tempo você já tem de convertido, ou até mesmo de igreja? Porque quando a gente fala de convertido, o convertido vive o reino. O frequentador, ele vive a religião. Tem muita gente que está dentro de uma igreja há muito tempo, mas não vive o reino. Eu digo isso por mim. Eu durante muito tempo fiz parte de uma igreja. Era membro de carteirinha de uma igreja. Era atuante, mas eu não vivi o reino na minha vida. Viver o reino de Deus na sua vida é muito mais do que teoria. É uma experiência profunda com Deus. Exige uma experiência profunda com Deus. Quando eu comecei a orar e jejuar, quando eu fui para a palavra, eu descobri, é chegado o reino de Deus através de você. Mas antes do reino de Deus chegar através de mim e de você, ele precisa acontecer primeiro na minha e na sua vida. E nós queremos ver tantas coisas acontecendo, mas nós não vemos. Por quê? Porque não estamos acessando o reino. Somente acessa o reino aquele que é cidadão do reino, embaixador do reino, representante de Deus na terra, aquele que é discípulo, aquele que é servo, aquele que é filho. Então aprenda, reino de Deus não existe para o religioso. Ele sabe de um tal reino, mas ele não desfruta, ele não experimenta, ele não usufrui. Então, em 2025, você vai vencer todas aquelas barreiras e limitações que te impedem de acessar o reino de Deus. Nós já estudamos a respeito do envio dos 12 discípulos, quando Jesus chega para eles e ensina: vocês vão pregar, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Por quê? Eles estavam preocupados. O que é que nós vamos dar como mensagem ao povo? Não fizemos um seminário, não fizemos uma faculdade teológica, não somos graduados. Não existia uma capacitação humana, religiosa, mas existia uma capacitação do Espírito Santo. Preste atenção, acessar o reino de Deus significa que você vai entender que você pode acessar esta capacitação do reino espiritual, do reino invisível, do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele usa quem Ele quer. E se você aprender a acessar o reino, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Coisas sobrenaturais vão acontecer na vida daqueles que te cercam.
Então, os discípulos queriam saber qual é a mensagem que vamos levar. É chegado o reino de Deus no meio de vós. Como assim? Eu vou interpretar para vocês. Eu vou parafrasear. Quando eles chegavam e uma pessoa estava doente, eles diziam: ser curado em nome de Jesus, porque é chegado o reino no meio de vós. E se você olhar para a palavra, você não vai ver eles orando e pedindo pela cura de alguém. Eles apenas acessavam o poder e a autoridade. Ser curado, ser curada, ser liberto, ser liberta, ser próspero, ser próspera, ser limpo, ser limpa, em nome de Jesus. Por quê? Porque o reino de Deus só existe na vida daquela pessoa que alinha a sua vida com Deus, que anda no Espírito e não satisfaz os desejos da sua carne. O reino de Deus, ele vai se manifestar na sua vida quando você anda com Deus dia a dia. Diga comigo, dia a dia. Muitas vezes você não convida Deus para participar da tua vida. Durante o dia, durante a semana, durante o mês, você carrega consigo aquele rótulo de crente. Mas de crente, atenção em mim, de crente você não tem nada. Porque o crente é aquele que acredita, que crê, que confia e trabalha a sua fé. O que é trabalhar, pastor, a minha fé? Se eu sou cidadão do reino, não importa a situação que apareça diante de mim. Preste atenção, nada do que o diabo faz pode te surpreender. Nada do que o diabo faz pode te surpreender. Quando alguma coisa acontecer, você vai invocar o poder da palavra, da autoridade e do poder, em nome de Jesus. É uma doença, é uma enfermidade, é um mal, perseguição, injustiça, ameaça, é um ataque, é um levante de Satanás, é uma mentira, é um engano, é uma questão financeira. Preste atenção, nada é maior do que o Deus que você serve. Isso é acessar o reino. Quando você entende esta mensagem, nada é maior do que o Deus que eu sirvo. Então, quando alguma coisa acontece, você diz: Deus, eu confio na tua palavra, eu confio na tua promessa, eu confio somente em ti, Senhor. Em tuas mãos eu coloco esta situação e descanso, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo que eu não consigo, algo que eu não posso, algo que eu não tenho condições de fazer. Preste atenção, acessar o reino é você saber que você tem recursos inesgotáveis no reino espiritual para viver uma nova realidade na tua vida, em nome de Jesus. E os discípulos chegavam em algum lugar, e independente da situação, eles diziam: é chegado o reino de Deus aqui. Ser curado, ser sarado, ser liberto, ser limpo, ser próspero. E quando eles abriam a boca, o milagre acontecia. Preste atenção, você sabe por que você não tem autoridade como profeta? Preste atenção no que eu vou falar. Nós somos profetas de Deus na terra. Quando você acessa o reino, você vai entender isso. O que crente fala vira sentença. E preste atenção, quanta coisa ruim você declara, decreta, pronuncia, profetiza com a tua boca. Diga comigo: eu sou aquilo que eu falo.
Diga: eu recebo aquilo que eu libero com a minha boca. Olha para quem está do teu lado e diga: tu tens o que tu dizes. Imagina então que você pega um princípio espiritual de Deus para o bem, você transforma a bênção em maldição, o pão em pedra, o vinho em água. Sabe por quê? Que a maior parte de nós, como profetas de Deus, não temos autoridade na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na nossa igreja. É porque nós não aprendemos a usar a nossa... Ela vai dormir, Fábio. Ela vai dormir. Ela já está até fechando o olho. Não aprendemos a usar a nossa boca. É isso que o apóstolo Tiago diz na Bíblia. Nós precisamos aprender a usar a nossa boca. Diga: no ano do reino, eu vou aprender a usar a minha boca. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas de cada palavra ociosa, cada palavra vã, cada palavra inútil que sair da nossa boca. Por elas nós seremos julgados, absolvidos ou condenados. Olha a responsabilidade que nós temos quando abrimos a nossa boca. Agora preste atenção: se eu, como profeta de Deus, uso minha boca mais para falar aquilo que o diabo quer do que aquilo que Deus quer, eu não vou ter autoridade. Você sabia que quando você ora como um profeta de Deus, a tua oração é diferente? Não é porque vai acontecer alguma manifestação sobrenatural, alguma coisa esquisita, mas é porque aquela oração, ela vai estar envolta com tanta autoridade, com tanta unção, com tanto poder, que o inimigo não vai conseguir barrar, deter, impedir de chegar até o terceiro céu. Quando a gente não tem autoridade, a nossa oração não passa do teto. E você fica fazendo pergunta: por que é que Deus não me ouviu? Se eu sou profeta de Deus, Ele vai me ouvir, como acontecia com Moisés, como acontecia com Elias, como acontecia com Eliseu, como acontecia com tantos outros. Quando eles invocavam a Deus, havia uma resposta do céu. Quando eu acesso o reino, quando eu invoco a Deus, existe uma resposta na terra. E quando você ora, você não acredita na tua oração, porque a tua oração não é do profeta que acessa o reino. Quando você jejua, é o jejum do profeta que acessa o reino. Você não está jejuando por uma vaidade pessoal, você está jejuando por conta do propósito de Deus. E Deus vai responder as tuas orações. Como o Anderson falou há pouco, Deus responde. Muitas vezes você vai ver que nada acontece quando você tenta com teu braço de carne, quando você age na sua própria força. Mas quando você entende: é ano do reino, é ano do reino, é ano do reino, eu acesso o reino, eu chamo as coisas que não são como se já fossem, eu creio no poder de Deus. Vai haver uma unção poderosa, uma unção que quebra, despedaça e destrói todo o propósito de Satanás, todo o jugo de Satanás. Por que jugo? Porque traz sofrimento, traz dor, traz lágrimas, traz confusão, traz perturbação. Presta atenção, é o ano do reino. Você precisa orar e falar: eu profetizo paz na minha casa, no meu lar, na minha família. Eu profetizo que a minha casa vive em harmonia. Eu profetizo que existe alegria, renovo de alegria na minha casa. Eu profetizo necessidades supridas. Eu profetizo
a fartura de Deus, a provisão de Deus. Quando eu acesso o reino, vai haver multiplicação. Lembra quando aconteceu a multiplicação dos pãezinhos e dos peixinhos? E os discípulos ficaram impactados. Por quê? Eles faziam parte do reino, mas eles estavam aprendendo a entender o reino para viver o reino, para poder ver coisas iguais e maiores ainda, porque Jesus voltaria para o Pai. Preste atenção, se você acessar o reino, você não vai ficar mais uma noite sem dormir por conta de problema. Você tem quem cuide de você. Você não vai viver do jeito que você vive, ansioso, perturbado, confuso, quase tendo um treco, um AVC, um ataque cardíaco. Aprenda a confiar, tendo aí uma gastrite evoluindo para um problema mais sério, uma úlcera. Preste atenção, quando o diabo te visitar, porque ele te visita, é ele que diz: você não pode, você não consegue, não vai dar. O diabo sempre vem com uma negativa. Diga aí, o diabo sempre vem com uma negativa. E usa a mulher, e usa o marido, e usa o filho, e usa a filha, e usa o vizinho, e usa a vizinha, e usa o melhor amigo, e usa um colega de trabalho, usa um conhecido, usa um parente, usa um irmão da igreja. Amado, Jesus chegou para Pedro e disse assim: arreda-te, Satanás. Não que ele fosse o diabo, mas Satanás estava usando sua boca. Irmãos, eu tenho discernimento de espírito, eu sei quando o diabo usa a boca de alguém. Eu já contei isso para vocês, vou falar rapidamente. Dia de ceia, cheguei aqui, o irmão foi me buscar de guarda-chuva no carro. E entrando, ele disse assim: pastor, não tem quase ninguém na igreja. Hoje é dia de ceia, misericórdia. Como é que vai ser, pastor, a oferta? Eu falei: irmão, entra comigo na sala branca, que é a sala pastoral, a sala de apoio atrás do altar. Eu disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não me movo pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu ouço. Eu me movo pela palavra de Deus. Deixa eu te falar, irmãos. Irmão, se tem mais pessoas ou menos pessoa, isso não interfere na minha fé. Porque se Deus quiser abençoar, Ele vai abençoar com uma pessoa só. Deus, Ele é provisão, Ele é resposta, Ele é solução, Ele é saída. Deus não é reservatório, Deus é fonte. Preste atenção, se Deus tem um propósito, e eu creio que este ministério é um propósito dEle em nossas vidas, para abençoar esta cidade. É a arca de porta aberta para salvar muitas vidas. Este projeto é dEle, e Ele patrocina, Ele cuida, Ele abençoa. Eu disse: irmão, nunca mais deixa o diabo te usar, porque o diabo atirou uma seta agora, mas o meu escudo da fé está endraçado, não me atinge. Deixa eu te falar, irmão, tira os olhos do povo e coloca os olhos em Jesus. É do reino, você precisa acessar o reino. Tira os olhos da tua empresa, tira os olhos do patrão, do encarregado, do coordenador, do gerente. O Senhor é a tua fonte. Tira os olhos deste cliente que é complicado de lidar. Tira os olhos
aquilo que muitas vezes vem como uma avalanche para te engolir. Se você acessar o reino, você vai ter estrutura emocional, sentimental, você vai ter controle, domínio, equilíbrio. Você vai olhar para o gigante e dizer: gigante, você vai cair. E eu não venho contra ti por mim mesmo, no meu próprio nome. Eu venho contra você, Golias, em nome do meu Deus. Você tem que aprender a andar como alguém de fé, porque você acessou o reino. Então preste atenção. Vença todas as setas que o inimigo atira contra você. Insegurança, medo. Muitas vezes o inimigo vem e ataca tuas emoções para desestabilizar você, e você cai na dele. Ele não sabe como você pensa, ou melhor, ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe como você pensa, porque ele coloca este pensamento em você, e dependendo da tua reação, ele sabe se você se tornou presa fácil ou não. Mas quando vem aquela palavra na tua mente, na hora você já diz: cancelo no nome de Jesus. Presta atenção, diga: eu sou profeta do reino. Cancelo em nome de Jesus. Não aceito em nome de Jesus. Eu profetizo vida, liberação, bênção. Eu lembro de um garotinho perturbado. Eu estava me despedindo das pessoas saindo da igreja, e eu coloquei a mão na cabecinha dele e disse: Deus abençoe, e despedi algumas crianças, abençoando. A mulher me procurou depois de um tempo e disse: pastor, o que foi que aconteceu? O meu filho era perturbado. Depois que o senhor colocou a mão na cabeça e disse: Deus abençoe, nunca mais ele teve aqueles mesmos problemas. Vamos entender melhor sobre o reino. Nicodemos chega para Jesus e vai conversar com ele em João 3. Sabe qual foi a conversa dos dois? Sobre o reino. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você não pode entrar no reino se você não nascer de novo. Diga: o reino de Deus é para quem nasceu de novo. Simão, o mágico, em Atos dos Apóstolos, ele queria a unção dos apóstolos. Ele viu o batismo no Espírito Santo, ele ficou impressionado, ele disse: quanto é que custa? Ele não acessou o reino, porque ele não era nascido de novo. Se você ainda não nasceu de novo, você precisa compreender que este é um quesito necessário para você em 2025. E sabe o que é nascer de novo? É ser alcançado pela graça, misericórdia, bondade, amor e generosidade de Deus. Quando você compreende que está salvo, que é salvo, você não vai viver como uma pessoa avessa à vontade de Deus, andando fora da palavra. Então, se você andar em obediência, coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Então chega de ser aquele crente que não vê nada acontecendo, só reclamando de problema, dificuldade, luta, sempre está pedindo oração para os outros, porque não tem fé para ver Deus agindo na sua vida e acessando o reino. Não estou falando de receber a oração dos irmãos, eu estou falando que você diz: ora por mim, porque ele não crê que a oração dele é respondida. Preste atenção, você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, você vai começar a andar como profeta.
Você vai começar a olhar no reino espiritual, enxergar o invisível que os outros não enxergam. Pela fé você vai enxergar. Deixa eu contar essa. Uma empresa estava quase falindo. E lá dentro tinha um irmão crente da nossa igreja. E eles tinham levado gente de tudo quanto é tipo para lá, para fazer todo e qualquer tipo de coisa. Se é que você me entende. Porque os crentes estão desacreditados em nossos dias. Lá atrás, qualquer coisinha, vamos na igreja dos crentes, vamos pedir oração lá, Deus responde. Aí, eles já estavam cansados, tinham feito de tudo, e pensaram, tem um crente aqui dentro, chama ele lá. E ele veio, falou, escuta, você é crente, né? Ele falou, sou. Você pode orar pela nossa empresa, porque nós estamos para fechar as portas. A empresa do jeito que está vai falir. E esse camarada tinha um bom coração, ele não queria perder os funcionários. Ele pensava, tem tanto tempo eles caminhando conosco, e agora eles vão ficar sem emprego. Aí, o crente começou a orar. E quando ele abriu os olhos, o patrão dele estava ajoelhado, chorando, na sala da gerência. As pessoas ficaram sem entender porque ele tinha um coração duro. Era uma pessoa inflexível. Era uma pessoa difícil. Mas naquele dia a oração daquele crente alcançou o coração daquele homem. E por conta daquele homem ter aberto o coração para o reino de Deus, algo aconteceu de sobrenatural naquela empresa. E ele tinha dito na oração dele, Deus, que seja um sinal que vem de ti. Que o Senhor mande um contrato que salve a nossa empresa. Depois de uns dias, uma empresa que já tinha feito contrato lá atrás, há muito tempo, trocou os encarregados e fizeram contato com a empresa e fecharam o maior contrato da história da sua existência. Por conta da oração de um crente que humildemente, diga comigo, humildemente, aquele que acessa o reino tem que ter humildade, porque você vai ver coisas tão grandes acontecendo, e o diabo vai querer dizer, você é bom, você tem poder, você tem unção, Deus não divide a glória dele com ninguém, é sempre com humildade. Aí você vai dizer para as pessoas, eu posso orar por você, você me deixa orar por você, e abre a boca, e ora humildemente, com simplicidade, mas com autoridade e poder, chame as coisas que não são como se já fossem. Preste atenção, o que Deus vai fazer no meio de vocês neste ano, vocês não têm noção. Antes do final do ano, uma pessoa do nosso ministério, um dos nossos pastores me procurou e disse, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. E aquela palavra, eu creio que era de Deus, porque é algo que eu já tenho orado e colocado diante dele. Ele sabe o segredo do teu coração. Ele sabe o que você pede em secreto. Ele sabe o pedido que você coloca debaixo do teu joelho. E eu recebi uma palavra da parte do Senhor, que confirmou que 2025 é o ano do reino. Amém. Nicodemos estava aprendendo com Jesus a acessar o reino.
É necessário nascer de novo. Preste atenção, eu estava dentro de uma igreja e não era nascido de novo. Por quê? Diga comigo em voz alta. Porque eu precisava ser tratado na minha carne. A pergunta é: você vai deixar Deus te tratar ou não? Pecados secretos, ocultos, de estimação. Aí você invoca o reino, mas a coisa não acontece. Mas quando você começa a se policiar e dizer: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Não quero, não posso, não devo, não vou. Não quero, não posso, não devo, não vou. Não quero, não posso, não devo, não vou. Du, fala alto. É isso. Desde que você acorda até o horário que você vai dormir, é chegado o reino de Deus na sua vida. Você não pode ser um aqui dentro da igreja e lá fora ser outro. Você não pode ser um neste altar e lá fora ser outro. O nome disso é identidade. Uma das chaves para acessar o reino é identidade. Quem eu sou de verdade. Quando chegamos aqui, nós disfarçamos quem nós somos, maquiamos. É o crente perfumaria. Mas quando a gente começa a perceber que tem muita coisa em nós que não faz parte do reino, e por conta disso Jesus não pode se manifestar. Preste atenção, tem muitos problemas que você tem que já não era para você ter mais. Tem muitas dificuldades que você tem que já não era para ter mais. Tem muitas lutas que você enfrenta que já não era para você ter mais, que já era para você não ter mais. E a gente fica patinando. A gente chega aqui penteado, perfumado, arrumado, mas a Bíblia diz sepulcros caiados. O que é isso? Jesus falou com os religiosos da época: vocês por fora estão pintados, estão arrumados, adornados, mas por dentro tem podridão. Um dia, amados, quando eu acessei o reino, o Espírito me mostrou isso. Eu como um sepulcro caiado, e dentro de mim podridão. O mundo não sente este fedor, este mau cheiro, mas Deus sente. Deus sente. O quanto você quer de Deus para a sua vida? Pergunta para quem está do teu lado. O quanto é que você quer de Deus para a tua vida? Se você disse tudo, você vai receber. Se você disse alguma coisa, se você disse não sei, se você disse vou pensar, você não vai ver a manifestação do reino. Mas se você disser tudo, sabe por quê? Você está em aliança com Deus. Tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. Eu estou em aliança com ele. Você não pode oferecer apenas uma parte de você. Ele quer tudo. Chega de ser esse crente falsificado.
de mentira. Em 1960 dizia meia pataca. Chega de ficar em cima do muro. Chega de mostrar que é o que não é. A religião ensinou que Deus faz tudo. Preste atenção, é um princípio. A religião ensinou que Deus faz tudo. Aí nós temos um monte de crente acomodado dentro da igreja, como religiosos, esperando Deus fazer, e Deus não vai fazer. Jesus ensinou que você precisa fazer a sua parte. Então é o princípio do reino. Se você quer ver milagre, você vai precisar fazer a sua. Deus estabelece o seu reino na terra através de você, discípulos e servos. Deus estabelece o seu reino na terra através de você, filhos e filhas. Preste atenção, até quando você vai ser visitante? Até quando você vai ser um convidado? Você tem que fazer parte. Igreja é família para se pertencer. É chegado o reino de Deus no nosso meio. Você precisa entrar no mover desta unção poderosa. Preste atenção, sozinho você não vai chegar lá. Sozinho você não acessa o reino. Hoje tem muita gente dizendo: eu não vou em igreja nenhuma, eu acredito em Deus. E pronto, igreja sou eu. Não dá para ser exército sem quartel. Não dá para ser soldado sem quartel. Preste atenção. Não foi o homem que inventou, estabeleceu a igreja como instituição. A igreja é mais do que pessoa jurídica, é mais do que CNPJ. A igreja é um propósito de Deus, amados. Preste atenção, se você quer acessar o reino, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa criar raízes fortes e profundas. O reino só acontecerá na sua vida se você se mexer. E hoje nós não queremos ter trabalho nenhum de qualquer espécie. Fugimos de trabalho. E a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. O trabalho não é maldição, é bênção. Quando você trabalha com Deus, quando você trabalha para Deus, é uma coisa. Outro dia eu conversava com um dos nossos irmãos, e ele falou: olha, eu quero abrir mão do que eu estou fazendo na igreja, porque do que eu estou fazendo para Deus. É por isso que ele abriu mão, porque quando a gente faz com Deus é diferente. Spurgeon dizia assim: tire o meu púlpito e morrerei. Ele estava dizendo que o chamado dele era para ele tudo. Ele nasceu para aquele propósito, e se não fosse para pregar a palavra, ele estava dizendo: eu prefiro morrer. Preste atenção, quando nós acessamos o reino, nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus, nós fazemos o nosso melhor. Nós abençoamos o corpo de Cristo. Nós fazemos aquilo com disposição, com alegria, com bom coração. Nós não fazemos como algo chato, algo que pesa, algo
que a gente pode se livrar. Eu amo o reino. O reino é a minha vida. Eu nasci para o reino. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Antes eu era apenas um religioso. Mas você é filho, é filha, é discípulo, é servo, é cidadão do reino, é embaixador do reino. Você foi escolhido. Você foi achado. Você foi separado. Você foi ungido. Deixa Deus te usar. Tudo que o céu quer é encontrar pessoas fiéis e dedicadas na terra. E a Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis e não encontra. Deus olha para você e não pode te chamar de fiel. Não pode te chamar de leal. Porque falta verdade, sinceridade, honestidade, integridade. O reino só vai acontecer na sua vida se você se mexer. Você precisa entender que não existe fé passiva. Só existe fé ativa. Essa coisa de a minha fé funciona de vez em quando só. Não, a nossa fé funciona sempre. Porque a palavra de Deus funciona sempre. Porque Deus é sempre comigo. Mas eu preciso crer. E eu preciso entender que eu sou agente de transformação. Eu abro a boca e falo. Por isso que a Bíblia diz: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Em Lucas 5, não precisa abrir. Eu quero fazer menção de uma passagem da pesca maravilhosa. Pedro estava revoltado no seu espírito porque tentou pescar a noite toda e não apanhou nenhum peixe. Ele está na praia lavando as redes, preparando para guardar tudo, chateado porque tinha conta para pagar, as responsabilidades eram grandes. A sua empresa era uma das maiores empresas da época, uma empresa pesqueira. Ele era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram do ramo de pesca. As responsabilidades eram grandes. Somente me entende quem é empresário aqui, quem é empreendedor, quem é do mundo de negócios. Porque não é só aquela responsabilidade básica de uma pessoa comum. A responsabilidade é muito maior. E se Deus te deu uma responsabilidade, como empreendedor, como empresário, como pessoa de negócio, é porque a unção dele está sobre a tua vida. O dom de governo está sobre a sua vida. Só que não manifestou ainda, mas o ano do reino vai se manifestar. Você vai fazer os melhores negócios da sua vida. Aí Pedro está lá, chateadíssimo. Jesus diz: deixa eu usar o teu barco. Ele tinha um ciúme daquele barco que, meu Deus do céu. E ele não conseguiu dizer não para Jesus. Jesus sobe no barco, afasta um pouquinho o barco da margem, ele começa a pregar e Pedro está lá esperando Jesus desocupar o seu barco. E foi uma estratégia de Jesus. Jesus começa a ensinar sobre o reino. E a palavra do reino cai no coração de Pedro. E ele entende o que é o reino. Ele entende quem estava ali, que era o mensageiro do próprio Deus. E que este homem tinha uma palavra para ele que nenhum outro homem podia dar. Terminou a pregação, Jesus desce do barco e diz: pode voltar para o mar, Pedro, e lança a tua rede. Ele podia dizer: Jesus,
Eu tentei pescar a madrugada toda. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Sempre eu pesco, mas desta vez eu não pesquei. Você sabe quem fez ele não pescar nada? Foi o próprio Deus. Porque aquele dia era o dia onde o Senhor se revelaria a ele. Sabe aquele dia que você não pesca nada? É o dia que o Senhor escolheu para se revelar a você. Ele não sabia o que estava para acontecer. Ele falou: tentei pescar a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Sobre a tua palavra. Sabe o que ele está dizendo? Depois dessa pregação que o Senhor deu, eu vou praticar o que eu ouvi. Eu vou agora fazer o que o Senhor ensinou, o que o Senhor mostrou. Eu quero lançar a minha rede agora, aonde o Senhor me mandar. Joga a rede para a tua direita. Qual que é a diferença de jogar para a direita e para a esquerda se os peixes estão ali? É obediência. É obediência. O que Deus quer que você jogue a rede para onde Ele manda. Quando você desobedece, você não apanha nada. Ele podia ter dito: olha, Jesus, já tentei, não consegui, fim de papo. Mas sobre a tua palavra, depois dessa pregação, depois do que eu ouvi, eu vou pescar os maiores peixes da minha vida. E ele joga a rede. E ele não conseguia puxar a rede. E o barco estava quase afundando, ele teve que pedir ajuda. Preste atenção. No reino, você tem que fazer tua parte. Jesus chega e diz: vai pescar, Pedro. Agora é com você. A palavra você já recebeu. Agora creia e viva o maior milagre da sua vida. E era tanto peixe que ele precisou pedir ajuda para uma outra embarcação. Isso significa que as tuas bênçãos serão tão grandes que você vai precisar compartilhar com outras pessoas. Preste atenção, tudo aquilo que Deus dá para você e você não compartilha, seca. Tudo aquilo que Deus te dá e você não compartilha, seca, você perde. Sabe por que você começa e não dá certo? Vai, para, interrompe, um passo para frente, 2, 3 para trás. É por conta disso. Não compartilha. Você não vive o reino. E olha só o que aconteceu. Jesus chega na praia e diz: pode largar tudo aí, Pedro. O que eu tinha que te mostrar, já te mostrei. Eu só quero te falar que eu vou te ensinar a você ser pregador de homens, pescador de homens. Eu vou te ensinar a fazer coisas muito superior a tudo isso que você faz até agora. Mas o que chamou a atenção foi que Pedro era tão dedicado. Preste atenção, Deus não vai chamar vagabundo, Deus não vai chamar preguiçoso, Deus não vai chamar desinteressado. Deus vai chamar pessoas dedicadas. Davi estava lá atrás das malhadas. Deus olhou para ele, existia sim um chamado profético para a linhagem de Davi. Mas se ele andasse fora do propósito de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele não aconteceria. Aí, ele encontra Davi cuidando muito bem das suas malhadas, dedicado, não reclamava, murmurava, choramingava e blasfemava. Escuta, para de falar contra aquilo que você faz. Você está levando o pão de cada dia para dentro da tua casa. Se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. Para de amaldiçoar. Se você é cidadão do reino, aprenda. Aquele que amaldiçoou vai comer pão de dores, vai ter falta na sua vida. Ele não vai viver o cuidado de Deus. É por isso que tem crente que mais reclama, murmura, choraminga e blasfema. Porque quem acessa o reino é diferente. Ele é luz lá dentro da empresa. Ele é diferente.
Ele não está na roda dos escarnecedores ou da roda dos fofoqueiros. Faz a tua parte, Pedro, vai lá e joga a rede. Vai ter que dar duro de novo, com o sol no alto. E ele foi e obedeceu. A mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9:18 e Lucas 8:10, ela estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, mais de 12 anos. O marido já tinha gasto todo o dinheiro, feito de tudo para curar a esposa, e diz a Bíblia que ela ia de mal a pior. E naquela época, hemorragia não é como nos dias de hoje. Quem estava neste estado não podia ter contato com ninguém, era considerada impura. Alguém foi e falou de Jesus para esta mulher. Diga para quem está do teu lado, você precisa falar de Jesus mais vezes. Alguém falou de Jesus para ela, e sabe o que foi que aconteceu? O coração dela se encheu de fé. Ela não olhou para os 12 anos de hemorragia, ela colocou a fé, a esperança em Jesus, e disse: quando esse homem passa por aqui, ela contou nos dedos, esta mulher estava fraca, esta mulher não tinha mais força, vitalidade, vigor, energia, 12 anos, sofrendo com uma hemorragia. Sabe o que foi que aconteceu? Esta mulher pensava todos os dias: quando Jesus passar aqui, eu vou tocar nele e vou ser curada. 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 E ela não podia tocar em Jesus porque ela era impura. Ela não podia estar no meio da multidão porque ela era impura. Mas nada impediu ela de liberar a sua fé. Preste atenção. Para quem é do reino não tem barreiras, não tem limites. Para de dar desculpa. Qualquer coisinha você tem que colocar desculpa diante de tudo. Que é uma palavra do reino profética para você. Quando você parar de colocar desculpas, você vai viver os maiores milagres da sua vida. Deus quer que você vá e faça. E chegou o grande dia. Esta mulher não falou para ninguém. Esta mulher abre a porta da casa dela e sai escorando, se arrastando. E quando ela olha para Jesus, Jesus estava cercado por uma grande multidão. Mas dentro do coração dela, ela dizia: eu vou chegar perto de Jesus, eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. E ela entrou no meio da multidão, e a multidão era muito grande, empurrava para cá, empurrava para lá, empurrava para cá, empurrava para lá, e ela cai. E quando Jesus passa, ela estende o braço aonde podia alcançar, e toca na orla do manto de Jesus. E naquela hora Jesus para tudo, e ele diz: quem é que me tocou? Os discípulos não entenderam nada e disseram assim: a multidão é muito grande, todos te apertam. Ele falou: não, eu senti um toque especial, porque saiu de mim virtude, saiu de mim poder, saiu de mim unção. E a mulher temerosa, ela disse: fui eu quem te toquei. E ela contou a sua história. E ela se tornou um grande testemunho para as nossas vidas. Preste atenção. Tem gente que fica querendo receber o milagre dentro da casa. Será que esse Jesus não pode vir me visitar? Chama ele, convida ele, diz que eu vou dar um banquete para ele. Não, ela se levanta e ela vai. Os maiores milagres da Bíblia, a gente vê
que as pessoas que receberam foram aquelas que saíram se arrastando, se encostando, se segurando. Os cegos saíam apalpando, o aleijado, o paralítico, ele foi carregado pelos seus amigos. Chegando lá tinha tanta gente, eles tiveram uma ideia: vamos destelhar a casa, e desceram o paralítico pelo buraco do telhado. Como é bom ter amigos, é ou não é? Amigos de fé, amigos dispostos a lutar pelo nosso milagre. A mulher foi, ela fez a parte dela. Em João 9,5, Jesus chega para um cego e ele cospe no chão e ele faz uma meleca e passa na cara do cego, e quem via aquilo ficava impressionado, porque tudo que ele precisava era ser curado e não de uma máscara facial para limpeza de pele. Tem coisa que Deus faz e que você não entende, mas não critique, porque diz a Bíblia que o poder de Deus é loucura para o mundo. Aí Jesus passa aquele barro na cara dele e diz assim: vai lavar no tanque de Siloé. Amados, imagina o cego. Para onde é o norte? Para onde é o sul? Para onde é o leste? Para onde é o oeste? Ele foi para o tanque de Siloé. Como chegou, não me pergunte. Quando ele lavou o rosto, obedecendo a Jesus, fazendo o que foi mandado ele fazer, ele enxergou. Os seus olhos se abriram. Ele precisou fazer a parte dele. O cego, como cego, podia dizer: Jesus, eu não sei chegar lá, como que eu vou chegar? Se você está disposto a receber o teu milagre, dá o teu jeito, dá o teu jeito. Em João 5:8, nós vemos um homem que está há 38 anos do lado do tanque de Betesda, esperando os anjos agitarem as águas. O primeiro que caía dentro era curado. Fazia 38 anos que ele estava lá, tentando acessar o poço de Betesda. Mas nesse dia ele vai acessar o reino de Deus. Sabe o que acontece? Jesus fala com ele. O milagre acontece. E ele diz para este homem: levanta, pega a tua cama e vai para casa. Preste atenção. Ele não disse: alguém pode pegar o cobertor dele? Alguém pode pegar, por gentileza, o papelão? Alguém pode pegar aí a cama dele, dobrar para ele e levar para a casa dele? Não. Ele tinha que fazer a parte dele. Preste atenção. Na maior crise da tua vida, você vai ser desafiado a fazer o que você nunca fez. Não duvide, nem por um milésimo de segundo. Faz o que Deus está mandando você fazer. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Ele podia dizer assim: mas eu sou aleijado, eu sou coxo, eu não posso, eu não consigo. Sabe o que ele faz? É chegado o reino. Os seus artelhos se corrigem, se firmam, as suas pernas se fortalecem, mesmo tremendo, ainda titubeando. Ele vai devagar acessando aquela unção maravilhosa, aquele poder grandioso. Se coloca de pé, ele pega lá a sua cama
põe debaixo dos braços e começa a andar. E aquele povo que o conhecia 38 anos naquele lugar, ficam impressionados com o milagre que ele recebeu. Mas ele precisou fazer a parte dele. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Se lembra de João 11, um milagre muito conhecido? Não foi Jesus que entrou dentro da cova, dentro do sepulcro, dentro da caverna. Ele disse assim: Lázaro, sai para fora. Ele estava envolto em faixas, todo enrolado. Ele teve que sair. E mostra a história que o lugar era de difícil acesso. Sabe por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque se ele não chamasse, todos aqueles defuntos iam ressuscitar. Aprenda a usar a sua boca. Aprenda a ser específico. Aprenda a dizer o que você quer para Deus fazer. Lázaro, sai para fora. Ressuscitou e teve que fazer a parte dele. Depois que ele disse: pode soltar ele das ataduras. Em Lucas 17:11, nós vemos um leproso. Na verdade eram 10. Quantos? Olha para quem está do teu lado e diga: acorda. Diga para ele: eram 10. Agora eu vou perguntar de novo: quantos leprosos eram? Aí eles pediram para ser curados, para serem limpos. Todos eles foram limpos. Quantos? Quanto? Todos eles. Só que um só voltou a agradecer. Sabe o que significa? É que a maior parte de nós somos ingratos. Deus faz e a gente não volta para agradecer. Sabe por que a tua vida às vezes está do jeito que está? E o que aconteceu, aconteceu? Porque você é ingrato. Porque você é ingrata. Um só volta para agradecer. Sabe o que Jesus fala para ele? Jesus diz: vai e faz a oferta segundo a lei de Moisés. Olha só, Jesus diz para ele: vai e faz a oferta segundo a lei de Moisés. Preste atenção. Ele tinha que fazer a sua parte. Você quer acessar o reino? Faz a sua parte. Faz a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Deus é fiel. Em Marcos 12:41 e Lucas 21:2 fala a respeito da viúva pobre. Todos nós conhecemos esta história. Esta mulher precisava de um milagre. Sabe o que ela fez? Ela conhecia a palavra de Deus. Ela pegou as suas 2 últimas moedas e foi para a igreja. E entregou as suas 2 últimas moedas. Como é que nós fazemos? A gente entrega uma e fica com a outra. Como é que nós fazemos? Damos a de menor valor para Deus e ficamos com a de maior valor para nós. Lembra daquela? O fazendeiro estava com um problema com as suas vacas. Elas estavam para parir. E ele disse: Deus, eu vou te dar um bezerro que nascer. Aí o bezerro nasceu e morreu. Ele falou: Deus, me desculpa, mas o bezerro que eu ia te dar morreu. Em vez dele pegar e dar o bezerro que sobreviveu. Amados, quando você não acessa o reino, quando você não tem revelação do reino, você é uma vergonha. Sabe por quê?
porque você não consegue fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Então você vive uma vida boa, tranquila, desafogada, mas você não chegou ainda na plenitude daquilo que Deus quer. E isso só vai acontecer se você acessar o reino, onde você vai dizer: Deus, tudo é teu. Poucos dizem isso. Outro dia eu conversava com um irmão, ele disse: Deus é meu sócio. Eu falei: Deus não é sócio de ninguém. Ou você entrega o teu negócio para Deus, ou Ele não quer ser teu sócio. Deus é dono do nosso negócio, ponto. E se o nosso negócio é de Deus, Ele vai usar aquele negócio para abençoar a obra de Deus. Ele vai usar aquele negócio para abençoar a vida de pessoas. Não é só para abençoar você. Não é só para te dar uma vida financeiramente estável. No ano do reino, você quer ter prosperidade na tua empresa, no teu empreendimento, nos teus negócios. Apresenta a Ele a Deus. Apresenta a Ele a Deus. Diga: Deus, eu quero que esse negócio sirva o teu reino. E quanto mais você entregar para Deus, mais você vai receber. Por quê? Você está fazendo a tua parte. Por que muitas vezes nós não prosperamos e não chegamos lá? Porque nós sabemos que devemos fazer o que devemos fazer, mas nós não fazemos. Por quê? Porque ainda somos escravos da avareza. O diabo vem e diz: você não tem, você não pode, você não tem condições. Preste atenção, o diabo é mentiroso. Sabe o que ele vai fazer com você? Nunca vai dar, nunca você vai ter e nunca você vai ter condições. Tem irmãos que estão na igreja já faz muito tempo, não são dizimistas, não são ofertantes, lutam com a vida, tem lá uma pseudo prosperidade, mas eles não entendem o que é acessar o reino, o que é dizer assim: Deus, tudo que é meu é teu. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E este mês é um mês de colocar em ordem o altar da nossa vida. É de você chamar para você uma responsabilidade que está faltando. Eu gostaria que a igreja não se movesse por enquanto. Estou quase finalizando. Imagina o que Deus pode colocar na mão de uma pessoa que ama o reino de verdade. O problema é que a gente fala que ama, mas se Deus pediu o nosso Isaac, a gente não dá. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Alguns irmãos são daquela época. Eu ganhei de presente da igreja um carro. Ele era seminovo, 3 ou 4 anos de uso apenas, zerado. A igreja me deu de presente. E nós conseguimos pagar esse carro sem problema. A irmã Terezinha é culpada disso. Porque ela chegou um dia para a igreja e ensinou a igreja a fazer bolachinha de maisena com goiabinha. Aí os irmãos fizeram um monte, ensacaram e saindo vender. E levantaram um montante para dar de entrada para comprar esse carro. De presente de aniversário para mim. E a gente pagava direitinho, nunca teve problema. Um dia eu estou pregando, aí Deus fala comigo, e me mostra a pessoa. Eu lembro até hoje, ela estava sentada na terceira fila, eu não me lembro segundo ou terceiro lugar, mas era a terceira fila. Deus falou comigo: dá o carro para ela. Eu falei: Satanás, te repreendo em nome de Jesus. Dá o carro para ela. Eu falei: mas não é possível.
Se eu der o carro, meu presente de aniversário, a igreja me deu de presente. Preste atenção, nada é teu, você pensa que é. Quando a gente morre, fica tudo aí. Nada é teu. Nós somos apenas mordomos nesta terra. Terceira vez Deus falou, eu não ouvi, ele se calou. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois, perdi o carro. Por quê? Fui desobediente. Não ouvi. Deus ia me dar muito mais do que aquele carro. Mas naquele momento eu fui uma pessoa gananciosa. Não ouvi Deus. Foi Moisés que foi comigo lá para São Lucas pegar o carro, não foi, Moisés? O Monza, tubarão, novo, bonitão. E este era um trauma da minha vida. Mas Deus falou, eu te pedi e você não deu. Um dia eu estava numa reunião da Valnice Milhomens Coelho, lá no Brás, na Celso Garcia, na igreja Avivamento da Fé. A Valnice nunca tinha pregado sobre finanças. Naquele dia ela pregou. E eu disse, Deus, eu não tenho o que te dar. E eu olhei para o meu, um dedo tinha um anel de ouro e uma safira azul. Naquela hora a Valnice foi usada. Ela disse, você que Deus pediu o anel, entrega. Eu falei, mas esse anel é da minha formatura, é um amigo meu que fez, o Márcio Ourives, joalheiro, tem um valor sentimental, e não dei. No dia seguinte eu fui roubado. Amados, presta atenção, acessar o reino é assim. Deus, ele tem que te tratar. Imagina como foi. Meu tio foi em casa e levou uma pessoa desconhecida. Eu vim de São Paulo só para tomar um banho e voltar para o seminário, em São Paulo. Aí eu tirei o anel de ouro e coloquei dentro de uma canequinha em cima da TV. Na hora de beber alguma coisa lá, minha mãe disse, não bebe porque o meu filho guarda o anel de ouro dentro dessa caneca. Já Elvis, ele levou o anel. Aí eu fui orar, cheio de autoridade. Deus, a tua palavra diz que eu posso reivindicar 7 vezes mais quando o ladrão me rouba. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, você deu autoridade para o inimigo te roubar. Porta aberta, brecha, direito legal. Eu vou ter que parar aqui por causa do tempo. E continuo na próxima semana. Mas eu quero que vocês entendam isso. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Deus separou alguns de vocês para prosperar, para romper, para avançar, para chegar até onde vocês nunca chegaram, porque vocês vão ser guardiões da verdade e abençoadores desta obra. Muitas pessoas serão alcançadas pelo teu testemunho. Eu gostaria que neste momento que nós vamos encerrar, que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, e depois nós vamos fazer a nossa oração. Eu gostaria que você acessasse agora, continua na minha pegada, eu gostaria que você acessasse o reino agora. Toda vez que você for dar uma oferta, aprenda a acessar o reino. Não seja tímido, aprenda a acessar o reino. Acesse o reino, faz com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com valentia. O reino de Deus não é para os covardes. Você vai dizer assim, essa crise financeira vai acabar na minha vida em 2025. Eu vou sair das dívidas, eu vou sair das contas, eu vou sair da inadimplência. Eu vou prosperar em nome de Jesus. Preste atenção, você é profeta. Acessa o reino, e não tem como acessar o reino sem você ser dizimista e ofertante.
Aquela senhora, aquela viúva que entregou as 2 moedas, acessou o reino. Jesus chamou os discípulos e disse: ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela teve fé para viver o seu milagre. Somente Deus podia fazer alguma coisa por ela. O dinheiro era pouco, era só para comer aquilo e pronto. Mas Deus cuidou dela de forma milagrosa a partir daquele momento. Não deixe encerrar o mês de janeiro sem você ter entregue o teu primeiro dízimo e a tua primeira oferta. Eu gostaria que a nossa igreja aprendesse isso. Marido conversasse com a esposa com o marido, porque o dinheiro não é de um e de outro só. É entender que casamento é uma sociedade e dizer: olha, nós vamos consagrar a vida financeira da nossa casa ao Senhor, e nós cremos num milagre grandioso em nome de Jesus. Separe o teu melhor para o Senhor enquanto nós vamos cantar esta música. Aleluia. Eu não sei se você trouxe o seu projeto de vida. Se você trouxe, pode colocar ali naquela urna. Nós vamos orar o ano todo pelo seu projeto de vida. Amém? Pai, nós oramos e abençoamos cada dizimista e ofertante. Nós abençoamos cada pessoa que contribuiu com o teu reino nesta noite. Nós oramos e abençoamos aquela pessoa que foi tocada pela mensagem do reino e que vai colocar o altar da sua vida em ordem, e que vai ser fiel a Ti, no seu dízimo, na sua oferta, na sua semente. Deus, age na vida desse irmão, age na vida dessa irmã, age na vida dessa pessoa querida, e faz o Teu milagre, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti o trabalhador comum, o suor do seu rosto, o calo da sua mão, o cansaço do seu corpo. Apresentamos o empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal. Nós abençoamos a Tua igreja, Pai, e cremos que grandes milagres acontecerão. Abençoe o projeto de vida que está sobre este altar. Abençoe aqueles que estão contribuindo com a iluminação que adquirimos recentemente. Em nome de Jesus, Pai, libera tudo aquilo que Tu tens para a Tua igreja no ano do reino, em nome de Jesus. Eu vi a Carolzinha lá atrás. Tudo bem, Carol? Amados, essa menina passou assim por um momento muito triste. Me desculpa falar, tá, Carol? Ela foi comemorar com a mamãe o aniversário das gêmeas, né? E a mamãe comeu camarão, e por conta disso ela faleceu. Amados, foram semanas muito tristes, de muita dor. Nós cremos até o último momento. E hoje a Nádia, eu sei que está com o Senhor, e ela está melhor do que nós. A gente fica sofrendo por conta da saudade, mas ela tinha muito orgulho de você, Carolzinha, muito orgulho dessa família linda. E eu sei que ela te amava muito vocês todos. Mas Deus é soberano, sabe de tudo. A gente não sabe de nada. Levanta a mão, Carolzinha. Essa menina vai receber um abraço gostoso. Levanta aí, Carol.
Levanta. Ela vai receber o abraço mais gostoso que você possa dar em alguém nessa noite. Vai abraçar ela como se fosse Jesus, amém? Mas não aperta muito. Diga assim: Senhor, o teu reino é chegado no nosso meio. O teu reino é chegado no nosso meio. O teu reino é chegado no nosso meio. Amados, existe uma unção neste lugar. Existe um mover do Espírito Santo aqui. E eu sei que você é tocado. Eu sei que durante a pregação você chorou, mesmo que timidamente rolou uma lágrima do seu rosto. Eu quero te falar que você está acessando o reino e que você vai viver o que você nunca viveu na tua vida. Te prepara, te prepara, te prepara, te prepara. Deus libera, Deus libera. Alcança esse irmão, alcança essa irmã. Libera, Senhor, da tua unção, do teu poder, do teu propósito, da tua graça, do teu favor. Diga: eu vivo o reino de Deus. Eu tenho autoridade, eu tenho poder e libero pela fé. Grandes coisas vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Teu poder, principados caíram, autoridade das trevas vem ao chão, espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, clamamos Jesus, clamamos Jesus, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Olha para quem está do seu lado e diga: se você não entendeu, eu sou profeta de Deus na tua vida. É chegado o reino de Deus na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Glória a Deus! Pai, eu despeço o teu povo debaixo da tua guarda, proteção e livramento. Seja com eles, e que esta semana seja uma semana onde o teu reino se manifeste na vida de cada um. Em nome de Jesus, cumpre o teu querer, o teu propósito. E eu creio, Pai, que o teu reino será glorificado, exaltado e bendito, agora e sempre. Vão na paz. Deus abençoe. Ora por mim, eu oro por vocês. Jesus, 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 céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão, rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus, ansiamos por teu reino, por tua glória,